Meus amigos, minhas amigas, o Lula está em pânico, né? O Palácio do Planalto está em pânico, eles estão morrendo de medo porque o André Mendonça confirmou a volta da CPMI do INSS. Pois é, o Davi Alcolumbre tentou bloquear a continuidade da CPMI, mas o André Mendonça respondeu a requerimentos que alguns deputados e senadores fizeram pedindo que a CPMI tivesse uma sequência, né? Porque ela tem um prazo, acabou o prazo, eles queriam a prorrogação, os deputados que estavam investigando. Aí o Davi Alcolumbre tentando blindar aí os corruptos que não queria que a CPMI fosse em frente, e muito menos os ministros do STF. Porém, o processo dele foi sorteado e caiu, né? A relatoria caiu com o André Mendonça e o André Mendonça confirmou a volta aí, a continuidade da CPMI. Aí o Lula está apavorado, né? Lá o pessoal no Palácio do Planalto está morrendo de medo, porque isso vai prejudicar as eleições do Lula, né? Acontece que o Lula já está caindo pelas tabelas ali, já está no fundo da fossa, né? Moralmente falando, e então já viu, né? A coisa está complicada. Escândalos e mais escândalos rolando no Brasil, né? Todos os escândalos têm pessoas ao entorno do Lula envolvidas e ele está aí, né? Disputando a eleição. Será que ele vai ter condições de ganhar? Olha, nunca eu estive tão otimista assim como eu estou agora de que o Lula já era, o Lula já foi, a época do Lula acabou, né? Eu acho até que a própria Globo News, que tem feito aí várias postagens aí, né, detonando os ministros do STF, falando, começou a falar mal do Lula. Antes eles só defendiam o Lula, só defendiam os ministros, agora inverteram, né? Parece que eles não querem mais o Lula no governo, né? O Lula está queimado já pelo sistema aí, né, da mídia tradicional. Bom, pessoal, vamos assistir aqui, porque você vai ver aqui a reportagem dessa jornalista aqui da CNN falando justamente sobre o desespero do Lula e do Palácio do Planalto. Depois nós vamos ter lá na Globo News o Otávio Guedes passando uma vergonha danada porque ele tentou desmerecer a CPMI e foi confrontado tanto pela Andréa Sadi como pela Malu Gaspar, né, que mostraram que a coisa não é bem assim, né? A CPMI ela só teve dificuldades por causa da blindagem tanto do Davi Alcolumbre, que decretou 100 anos, né, de sigilo em várias documentações, como as blindagens que os próprios ministros do STF fizeram com os depoentes e não permitindo quebra de sigilo bancário e coisas desse gênero. Então ele foi, né, detonado pelas próprias companheiras dele ali de programa. E depois, pessoal, vamos ver a entrevista do Flávio Bolsonaro lá na Globo News, falando justamente sobre a determinação do Alexandre de Moraes de soltar, de soltar não, de fazer uma prisão domiciliar para o presidente Bolsonaro, né? Finalmente o Alexandre de Moraes resolveu ceder, né, com medo aí da repercussão negativa, resolveu ceder e fazer a prisão domiciliar do Jair Bolsonaro. É isso tudo que nós vamos ver aqui, pessoal. Só não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e acionar o sininho das notificações. Fica até o final que o conteúdo tá sensacional e vai deixando seus comentários aí, dizendo o que vocês estão achando sobre isso. Não esqueça que esse é um canal de direita que tem por objetivo combater o PT e essa bandalheira que existe na política brasileira. Vamos lá, pessoal. André Mendonça. Ontem, André Mendonça decidiu determinar a prorrogação da CPMI do INSS e surpreendeu todo mundo, inclusive o Palácio do Planalto, que já calcula, a partir de agora, impactos eleitorais dessa medida. Nos bastidores, auxiliares do presidente Lula avaliam que esse tempo extra da CPMI amplia riscos políticos a Lula, especialmente no que diz respeito às investigações que circundam o filho dele, Fábio Luiz Lulinha. Mendonça determinou que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, faça a leitura do requerimento em plenário de 48 horas para permitir a prorrogação, sob o argumento de que não há margem para impedir o andamento do pedido quando cumprido os requisitos legais. Integrantes do governo avaliam que esse movimento foi inesperado porque Alcolumbre ainda não havia formalizado uma negativa à prorrogação, ou seja, não havia uma decisão anterior que, na visão dos governistas, justificasse a intervenção do Supremo neste momento. Na avaliação do entorno do Lula, Mendonça acabou cercando Alcolumbre ao estabelecer um prazo e consequências diretas em caso de descumprimento, inclusive com a possibilidade de a própria CPMI estender os seus trabalhos de forma automática. Auxiliares do presidente também veem essa medida como prejudicial para a relação institucional entre os poderes, ao antecipar um conflito que até então
poderia ser resolvido internamente no Legislativo. A avaliação reservada é de que o episódio tensiona o ambiente entre Supremo e Congresso Nacional, com reflexos indiretos ao Executivo. No campo político, o principal temor é o impacto eleitoral da prorrogação da CPMI. Você, Otávio. Eles estão apavorados, porque essa CPMI, né, ela mostra um monte de coisa que o Lula não quer que ninguém saiba, né? O envolvimento do filho dele, do irmão dele, de todos aqueles sindicatos que são extremamente ligados ao PT, né, essas associações, todas elas ligadas ao PT. Foi essa gente que fez essa roubalheira, né? Inclusive até o próprio Banco Master está envolvido no escândalo do INSS, né? O Banco Master está em todas, né? E fez reunião com o Lula lá no Palácio do Planalto, como vocês sabem. A condição coercitiva caiu para qualquer tipo de investigação. Então, por correlação, isso aí não vai acontecer, mesmo porque ela está nos Estados Unidos. Mas mesmo se estivesse no Brasil, não se faz mais condição coercitiva, porque a regra também é dispensar quem foi convocado de comparecimento para a CPI. Então, isso aí é mais para fazer espuma de uma CPMI que não mostrou resultados para o país, a não ser servir de palanque para o presidente, para o relator ali, para quem vai ser candidato. Não jogou luz sobre parlamentares envolvidos na fraude, não jogou luz sobre o esquema dentro do INSS, não trouxe uma revelação nova, então só serviu mesmo para vazar conversas íntimas. Foi uma grande mexericos da Candinha, era mexericos da Candinha, né? Então essa CPI é Candinha parlamentar de inquérito. Foi só isso que serviu, alegrou ali parte da população que consumiu todos aqueles segredos, apesar de publicamente todo mundo condenar, mas... Mas posso fazer uma parte? Eu acho que teve muita blindagem. O ministro Toffoli dá aquela decisão mandando tirar o material e mandar para o gabinete do Davi Alcolumbre. Então não teve nenhum interesse do Senado de apurar nada nessa CPI. Mas o que é isso? O Alcolumbre ainda decretou sigilo de 100 anos sobre a portaria do Senado quando se descobriu que um assessor dele foi visitado pelo careca do INSS. Né? O Alcolumbre fez o que podia e o que não podia para segurar essa investigação. Inclusive fez um acordo com os deputados da base governista para que se segurasse tanto a convocação do Lulinha como a abertura do sigilo desse assessor dele. Então essa CPI ela mexia com muitos interesses e ela realmente não conseguiu avançar. Mas nessa fase final, esses dados que eu considero também que foi muita fofoca e tudo, mas quando são ilegais, né? Sim, e também eram coisas íntimas, né? Mas tinha informação de interesse público. Se não vir à tona uma parte dessas informações, também a investigação não andava. Tudo é muito sensível, né? No caso do Master, tudo é super sensível e todo mundo, quer dizer, muita gente fazendo um esforço grande para barrar as investigações. Então, tá todo mundo tentando tirar a informação de onde consegue, né? A gente até vai falar sobre uma matéria que eu dei hoje no blog do Rafael, que mostra que foi tirada de informações que estavam na CPI. É tudo muito confuso, mas assim, na medida do possível, acho que a CPI colaborou. Não dá para dizer que é um mega resultado. Teve mesmo essa situação da blindagem. E acho que também isso é interessante, porque expõe, os caras são obrigados a mostrar como eles agem. Ficou muito evidente. Como assim, um sigilo de 100 anos para a portaria do Senado? Você não pode saber quem entrou no Senado da República? Tá aí, pessoal, teve o Guedes passando vergonha aí na Globo News, aí perante as próprias companheiras dele, aí, a Malu Gaspar e a Andréa Sadi. É óbvio, né? O Alfredo Gaspar e o Carlos Viana, eles mais de uma vez eles declararam aí em entrevista que eles estavam tendo obstáculos quase que intransponíveis para conseguir prosseguir na investigação, por conta justamente do Davi Alcolumbre, que não deixava, que colocou sigilo de 100 anos em muitas informações, e também por conta do próprio STF, que ficava blindando todas as quebras de sigilo bancário. Olha, se você não consegue ir atrás de onde o dinheiro foi, como é que você vai saber quem é que roubou? Você tem que descobrir para onde que o dinheiro foi, né? O dinheiro saiu dali e foi para onde, né? Então, se você não quebra o sigilo, como é que vai saber, né? Se não quebra o sigilo do Lulinha, como é que vai saber como é que o dinheiro chegou lá para o Lulinha? Então tem que quebrar o do Lulinha, de todas as pessoas ali ao entorno dele, envolvidas nesse escândalo, e tem que quebrar o sigilo de todo mundo. Mas o STF vai lá, o seu Gilmar Mendes, o seu Toffoli, o senhor Alexandre de Moraes, todos eles blindando os corruptos. Essa é a grande verdade, né? Que o Otávio Guedes, esse idiota aí, não quer ver, né? É um militante que está aí contra a CPMI, porque não quer que os amiguinhos dele, os políticos, os corruptos, né, que ele tem aí, que ele admira, né, os políticos corruptos que ele admira, não sejam investigados. Vamos agora à entrevista do Flávio Bolsonaro. Começo perguntando a avaliação que o senhor faz da decisão do ministro Alexandre de Moraes. Boa tarde, Júlio, Otávio, Malu, a todos que nos assistem. Olha, pelo menos um primeiro passo para a gente começar a pensar em fazer justiça, não só com o presidente Bolsonaro, mas com centenas de outras pessoas que, no nosso entendimento, não deviam estar passando pelo que estão passando. É uma decisão, como é que eu classificaria assim, exótica, né? Porque ela traz mais uma inovação, uma prisão domiciliar humanitária provisória.
Isso não existe na legislação e me soa um pouco contraditório esse aspecto, porque se parte do princípio que ele está tendo uma domiciliar humanitária, porque o local onde ele está há um risco de agravamento do seu quadro de saúde, ele vai para casa para tentar melhorar esse quadro de saúde. Quer dizer, daqui a 90 dias, se a saúde dele melhorar, ele volta para o lugar onde a saúde dele estava piorando. É uma coisa que eu não consegui compreender ainda, a não ser as razões políticas, porventura citadas aqui agora pela Malu. Vocês vejam que não trata-se de um processo normal. Tudo que nós gostaríamos é que ele fosse julgado não pela capa do processo, mas pelas acusações que foram feitas com relação a ele. E, na verdade, ele foi julgado e condenado pelos seus inimigos, uma pessoa inocente condenada, porque era o Bolsonaro e não queriam mais ele disputando uma eleição presidencial. Essa que é a realidade. Ele foi julgado pelos seus inimigos. Não preciso lembrar para vocês aqui, 3 pelo menos, que estão ali, que eram o ex-advogado Lula, o ex-ministro da Justiça do Lula, que diz que o Bolsonaro é o demônio na Terra, e o próprio relator, que é um inimigo público declarado, todos sabem, quem tem bom senso sabe, que ele jamais poderia ter sido julgado por essas pessoas, mas as coisas vão acontecendo no Brasil. Quando é contra o Bolsonaro, tudo bem, é defesa da democracia. Agora, quando começa a acontecer de forma genérica, quando a exceção passa a virar uma regra, aí todo mundo começa a refletir se ele já não foi longe demais, já não está na hora do ministro Alexandre de Moraes voltar a tomar decisões dentro da Constituição e dentro da lei, porque até aqui foi legal, foi contra o Bolsonaro, a partir daqui ele já está ameaçando jornalistas, ameaçando repórteres. Isso a gente não pode admitir, nem para Bolsonaro e nem para a imprensa. Então, isso sim é algo que a gente tem que levar em consideração, porque faz uma comparação, Júlia, de que nós defendemos punições duras para marginais, para pessoas que estupram, que matam e tal, que passam por um devido processo legal, que tem são investigados por pessoas isentas. Agora, com o Bolsonaro foi tudo diferente. Mais uma vez, além de ser julgado pelos seus inimigos, o próprio relator fazia às vezes de Ministério Público, escolher quem eram os policiais que iam fazer a investigação. Se o relatório ficava ruim, ele mandava voltar. Quer dizer, é uma coisa que tomava medidas e conduzia o processo de uma forma que não é a forma que um juiz deve conduzir. Então, uma série de peculiaridades, porque quando usadas contra o Bolsonaro, foram aceitáveis. Então, a gente vai sempre defender esse ponto de vista, que o presidente Bolsonaro nem deveria ter sido condenado, porque, no nosso ponto de vista, não cometeu absolutamente nada de errado. Tá, então, quem passa pelo devido processo legal, quem é julgado por juízes imparciais, quem tem um inquérito que foi onde provas foram produzidas de indícios, de autoria, de materialidade e tudo, é uma coisa. E não é o caso do presidente Bolsonaro, acho que cada dia que passa fica mais claro para todo mundo. Senador, a gente sabe... Senador, Desculpa. obrigada pela sua presença aqui na Globo News e até a próxima vez. Malu, não quer continuar essa pergunta, mano? Não, pode fazer, tá resolvido. A Júlia que manda, obrigado, senador. Não, desculpa, Malu, eu não vi. Senador, obrigada pela sua presença aqui e até a próxima. Aí a tal da Júlia, não sei o que é o nome dela, eu sei que é Júlia, mas não me lembro qual é o final do nome. Ela deu uma cortada aí na Malu Gaspar, que ia fazer mais uma entrevista, mais uma pergunta. Acontece que o que o Flávio Bolsonaro estava falando, as verdades que o Flávio Bolsonaro estava falando estavam incomodando tanto a Júlia como o Otávio Guedes, a cara de bravo do Otávio Guedes aí, que não estava gostando de nada de ouvir as verdades que ele não quer escutar, né? Ele puxa saco que ele é dos ministros do STF e dos corruptos brasileiros, ele não gosta de escutar. Você viu, né? Ele indo contra a CPMI do INSS, porque justamente está investigando, né? E fazendo aparecer aquelas pessoas que estão escondendo, né? Tentando esconder da população os corruptos, né? Tentando blindar os corruptos. E é isso, por mais que a CPMI não consiga encontrar as provas que ela precisaria encontrar, ela mostra quais são os caras que estão tentando blindar os corruptos, e isso já é um grande serviço para a população brasileira. Você saber quem é que blinda toda essa corrupção, toda essa bandalheira que existe no nosso país, é muito bom. A população tem que saber, e nós já sabemos, né? É Gilmar Mendes, é Toffoli, é Alexandre de Moraes, é Lula, é Davi Alcolumbre, é Hugo Mota, todos eles tentando blindar os corruptos, o sistema corrupto brasileiro. É isso daí, pessoal. Então, Flávio Bolsonaro se saiu muito bem aí na entrevista, e justamente por isso a entrevista acabou mais cedo do que deveria acabar. Olha aí que interessante, né? Mas é isso aí, pessoal. Deixa o seu like, se inscreva no canal. Se você gostou do vídeo aí, se inscreva no canal. Acione o sininho das notificações e principalmente deixe o seu comentário aí. Me diga o que você achou de tudo isso. De que cidade você está falando? De que estado você é? Você é do Nordeste? Você é do Sudeste? Você é do Centro-Oeste? De que região você é? Do Norte? Do Sul? Deixa um comentário aí falando de onde você é e o que você está achando de tudo isso. Será que Lula ainda tem chance? Deixa o seu comentário aí. Um abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.